as características do testamento, nós vamos falar sobre as modalidades do testamento. E são duas modalidades. A gente tem o testamento ordinário, que é aquele feito em tempo de normalidade, que é o que está lá previsto no Código Civil, onde você vai cumprir todas aquelas formalidades que estão descritas no Código, e o testamento extraordinário ou especial, que é o elaborado em momentos de crise, que permitem a redução das formalidades. Imagina, por exemplo, que a gente está em meio a uma guerra. Eu não posso, para fazer um testamento, que exigir que eu saia da minha casa e vá, me arrisque minha vida no meio de uma guerra para ir até um cartório. O cartório não vai nem estar aberto para poder fazer o meu testamento. Então, em momento de crise, em momento de grave ameaça, essas formalidades elas são diminuídas pela própria lei para que as pessoas ainda possam fazer seus testamentos de forma segura ou dispondo dos meios que tem ali. Por exemplo, um testamento aeronáutico, você está lá passando mal, talvez você morra durante uma viagem de avião. Não dá tempo de você chegar em terra, procurar um cartório para fazer o testamento. Então você pode fazer o testamento no próprio avião e a gente vai entender como. Então, em momentos de crise, a lei ela permite redução das formalidades. E não confundir modalidade de testamento com espécie de testamento, porque apesar do nome ser parecido, são coisas diferentes. As espécies de testamento também são ordinário e extraordinário ou especial. Contudo, a gente já está dizendo aqui quais são os tipos de testamento. Testamento ordinário, que são aqueles que são feitos em período de normalidade, que são os previstos no Código Civil. Quais são? O público, que é feito por instrumento público, você vai no cartório para fazer esse testamento. O particular, como o próprio nome já diz, você vai sozinho, você faz na sua casa, não é sozinho que tem que ter testemunha, né? Perante as testemunhas, mas você não vai no cartório, você mesmo guarda aquele documento, vai lá, guarda no seu cofre, no seu guarda-roupa, e ele é válido sim. O testamento ele não precisa necessariamente ser feito no cartório, existe também o testamento particular, e o testamento cerrado, ou o testamento místico, como ele é chamado, que é aquele testamento da novela, né? É aquele testamento que está todo lacrado, com cordinha, com carimbo de cera lá, que chama todos os herdeiros e aí faz a abertura do testamento. Porque o testamento público, como o próprio nome já diz, qualquer pessoa pode ir no cartório e consultar, mesmo enquanto você ainda está vivo. Ele é público. E o particular, se você mostrar, as pessoas também vão ler. Tem testemunhas que vão ler. Agora, o cerrado não, ele fica lacrado, guardadinho, está lá no cofre. Só pode ser aberto depois que você morrer. E for aberto antes, ele perde a validade. Esses são os testamentos ordinários. Vamos estudar cada um deles depois. E também temos testamentos extraordinários ou especiais, que são o marítimo, o aeronáutico e o militar, que os próprios nomes aí já dizem que, por exemplo, o marítimo, quando você corre risco de vida no mar, em embarcação, aeronáutico, risco de vida em aeronave, e militar, risco de vida durante período de guerra. E aí as formalidades elas são diminuídas para você poder fazer o testamento sem precisar ir ao cartório ou ter o número de testemunhas que o testamento ordinário por particular ou cerrado exige. Tranquilo?